Beleza, pessoal, tá gravando? Eu não sei se é uma boa ou má notícia para vocês, mas sejam bem-vindos aí à Célula Identidade e Propósito, mais uma quarta-feira. Mas o Rafa me mandou mensagem no final da tarde, mais ou menos, finalzinho, meio da tarde, falando que não ia conseguir trazer a palavra hoje por causa de um compromisso dele. E aí eu preparei aqui, né? Na verdade, inspirado numa palavra que o Marquinho falou semana passada e numa ministração que eu fui levar na clínica na segunda-feira, eu fui buscar um versículo em Tiago e que, no final das contas, ontem eu estava conversando com o pastor Paulo e por muitas vezes a gente fala sobre versículos e não é o nosso caso, não é esse caso que eu estou falando do Marquinho, o meu, mas por muitas vezes as pessoas usam versículos fora de contexto, né? Para por muitas vezes descontextualizar a coisa, né? Então eu fui buscar esse versículo em Tiago 5 e no final das contas eu vou falar sobre Tiago 5 inteiro, né? Porque não porque o versículo está fora do contexto, mas porque no final das contas Deus falou comigo exatamente, ó, o Bruno falando que texto fora do contexto para causar pretexto. É isso mesmo. Mas aí Deus tocou no meu coração de poder estar ministrando sobre o capítulo inteiro de Tiago 5, mas na verdade antes eu queria já fazer oração. A Tassi voltou, seja bem-vinda. Tá ouvindo agora? Fica aí firme que vai dar certo. Então, convidar todos vocês aí a estarem fechando os olhos, curvarem suas frontes. Nos colocamos, Pai, diante de Sua presença agora, para que o Senhor esteja no meio de nós, para que a Tua palavra, para que o Teu Santo Espírito venha tocar o coração de todos aqueles que estão aqui hoje reunidos em Seu nome, para ouvir a palavra que traz a vida eterna, para ouvir a palavra de água viva, Pai, que vem para matar a sede dos nossos espíritos. Te pedimos, Pai, esteja presente no meio de nós, te pedimos para que seja você que venha para ministrar essa palavra através da minha vida e que cada pessoa aqui seja impactada pela sua palavra, pelo seu amor, por tudo aquilo que vem de ti, por aquilo que vem da sua cruz, do seu sacrifício, do seu sangue. Em nome de Jesus, te agradeço. Amém. Então, pessoal, eu falei para vocês, né, e a Tassi chegou agora, o Rafa não vai poder ministrar, então Deus tocou no meu coração de falar sobre Tiago 5, e eu já vou colocar na tela para vocês. Só que para falar sobre Tiago 5, não sei, a Cleusa parece estar com a Bíblia olhando ali, né? Eu fui buscar um versículo que está em Tiago 4:4, que fala que quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se em inimigo de Deus. Então, quando o Tiago fala isso, ele já, ele já fala que a gente tem que tomar uma decisão, a gente tem que se posicionar. Se você é amigo do mundo, automaticamente você se constitui em inimigo de Deus, né? E quando você é amigo de Deus, você automaticamente tem que ser contra as coisas do mundo. Você tem que ser inimigo do mundo. E aí, quando o Tiago fala isso no capítulo 4, versículo 4, aí depois eu fui buscar é, o que tem, o que ele nos escreveu, né, no seu livro, no capítulo 5. Ele fala para os amigos do mundo, tá? Os primeiros 6 versículos são direcionados aos amigos do mundo. E aí ele fala: ouçam agora vocês ricos, chorem, lamentem-se, tendo em vista a miséria que lhes sobreviverá. Olha só, né? Olha, ouçam agora vocês ricos, tendo em vista a miséria que lhes sobreviverá. Ou seja, a riqueza do mundo é miséria, vai ser miséria quando chegar o dia, né? A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram
e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram seus campos, e que por vocês foi retido com fraude. Está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres, e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Então, lá em Tiago 4,4, quando ele falou dos amigos de Deus e dos amigos do mundo, no capítulo 5, ele dedica esses 6 primeiros versículos a falar sobre o que vai acontecer ou qual é o destino dos amigos do mundo. Aqueles que vão viver em busca de riqueza, aqueles que vão viver em busca dos desfrutes dos prazeres, né, da carne, de tudo que o mundo pode lhes oferecer, da ganância, de tudo que, né, vai enferrujar, e de que, né, um ditado fala, né, que ninguém vai levar, caixão não tem gaveta, ninguém vai levar, né, pro caixão as riquezas que angariou aqui na terra, se essas riquezas forem riquezas materiais, forem riquezas do mundo. No primeiro versículo ele já fala: ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a miséria que lhes sobreviverá. Ou seja, para Deus, para o reino de Deus, a riqueza, o luxo, o desfrute, os prazeres, a ganância e todos os bens materiais angariados aqui na terra vai ser a miséria daqueles que forem amigos do mundo e automaticamente se constituírem em inimigos de Deus, né? Então, esses primeiros 6 versículos falam de como, né, vai ser o destino dos amigos do mundo. Aí depois, a partir do versículo 7, já ele começa a dar conselhos para aqueles que são amigos ou querem ser amigos de Deus. Aqueles que querem se afastar das coisas do mundo e querem viver as coisas de Deus. Aí ele começa no capítulo 7 falando: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Então ele já está profetizando a volta de Jesus. E como nas 2 últimas células, né, foi falado sobre a noiva, foi falado sobre, né, a volta de Jesus, nesse capítulo ele está falando que a miséria que os amigos do mundo vão sofrer é na volta, na vinda do Senhor, né? E aqui ele já começa falando: sede pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Ou seja, o primeiro conselho que Tiago dá para o cristão viver uma vida de amigo de Deus é paciência, né? Para que a gente tenha paciência, por muitas vezes a ansiedade, a correria do dia a dia nos afasta de ter uma vida de intimidade com Deus. A gente por muitas vezes fica ocupado com tantas coisas e a gente por muitas vezes procrastina tanto e depois quer que as coisas aconteçam do dia para a noite. Sendo que no final das contas, o exemplo que ele dá do lavrador que espera o precioso fruto da terra. O lavrador sabe que ele vai plantar a semente, que ele vai ter que cuidar, que ele vai ter que podar, que ele vai ter que regar, que ele vai ter que adubar, que ele vai ter que cuidar, que ele vai ter que fazer todo um processo e ter paciência até que essa semente comece a germinar frutos. Então, a paciência é uma das virtudes que o cristão tem que desenvolver. No versículo 8, ele fala: sede vós também pacientes e fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Olha aí, mais uma vez, né? Eu lembro ele falando semana passada que desde criança ouve, né, que Jesus está voltando. Aqui, Tiago falando, há 2000 anos atrás, que a vinda do Senhor está próxima, né? E aqui nesse versículo, ele fala da paciência, mas ele fala para a gente fortalecer os nossos corações. E fortalecer os nossos corações, normalmente quando as pessoas falam de coração, é fortalecer o nosso emocional. É a gente estar equilibrado emocionalmente.
é a gente preparar os nossos corações para ser um coração fortalecido para enfrentar as dificuldades da vida, mas também ter um coração quebrantado, né? Pois nada agrada mais o Senhor do que um coração quebrantado e um espírito contrito. Então, Tiago fala que além da paciência, fortaleça o vosso coração, né? Para que a gente consiga vencer todos os dramas e todas as, as, as dores e as dificuldades que vão nos afetar durante a vida, né? No versículo 9, ele continua: Irmãos, não vos queixeis uns com os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Ou seja, cuida da sua vida, né? Por muitas vezes a gente fica falando muito da vida do outro, por muitas vezes a gente fica falando, mas você viu, porque o outro está desviado, é porque o outro é isso, é porque o vizinho é aquilo, porque você viu o que o outro está fazendo, e aqui ele dá um excelente conselho, né? Quem de nós é suficientemente capaz de sentar na cadeira do juiz e ser um bom juiz para a vida dos outros, né? E não deixar esse julgamento para o juiz que tem essa capacidade que a gente não tem. Então, se queixar uns dos outros ou se queixar por muitas vezes dos acontecimentos da vida, vai fazer com que a gente seja condenado, porque já que Jesus está voltando, o juiz já está chegando à porta e ele bate a porta. Ele bate a porta, ele vem para nos salvar, mas ele vem para julgar também quem tiver que ser julgado, né? No versículo 10, ele fala: Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência aos profetas que falaram em nome do Senhor. Tomai como exemplo a aflição e paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor. Aqui, antes de ir para o versículo 11, que é uma continuação desse versículo, eu vou pegar Filipenses 1, 29 e 30. Olha só, né? Ele fala: pegai como exemplo, tá aqui, irmãos, pegai como exemplo a aflição dos profetas que falaram em nome do Senhor. Olha o que o apóstolo Paulo fala na carta aos Filipenses, escrita ali dentro da prisão. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por ele. Já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora houve que ainda enfrento. Então, eu falei isso na segunda-feira, na clínica de recuperação que eu fui. O cristão, por muitas vezes, quando ele se converte ou quando ele está no primeiro amor, ou por muitas vezes quando ele quer viver essa hipergraça, né, que é uma coisa que a nossa comunidade está combatendo, a gente acha que a vida cristã é uma vida de que por muitas vezes você vai entregar a sua vida para Jesus como seu Senhor e Salvador e que agora vai ser só alegria. E de que agora tudo vai dar certo, tudo vai conspirar e vai cooperar, né? E não vou ter mais aflições. Não, pelo contrário. Tomai, ele fala, tomai, por exemplo, a aflição daqueles que falaram em nome do Senhor. Então, se você virou cristão, se você é cristão e você fala em nome do Senhor, se prepara para que as aflições da vida cristã vão começar a bater sobre a sua vida. Pedras vão começar a ser atiradas, né? Mas uma frase que eu gosto de falar é que todo mundo já deve ter ouvido: ninguém taca pedra em árvore seca, ninguém taca pedra em árvore que não dá fruto. Então, se você por muitas vezes está sendo julgado por você estar vivendo uma vida diferente, uma vida cristã, por você estar sendo diferente do mundo, por você estar indo na contramão do mundo, por muitas vezes as aflições vão te atingir. Mas pega como exemplo o apóstolo Paulo, e no capítulo 11 ele pega como exemplo o sofrimento, né? E de um outro personagem bíblico. Eis que temos por bem-aventurados, olha como ele fala,
ele fala que aqueles que sofrem por Jesus são bem-aventurados. O pastor Paulo falou isso para mim ontem. O apóstolo Paulo era tão abençoado que ele falava que se o meu sofrimento servir para glorificar Jesus, então que eu sofra, né? Porque se o meu sofrimento servir para a glória e honra de Jesus, para que o nome dele seja glorificado, então que eu sofra, né? Então, eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Por muitas vezes a gente, quando está passando pelo sofrimento, pela aflição, tudo que a gente consegue enxergar é o sofrimento e a aflição. A gente não consegue enxergar que, na grandíssima maioria das vezes, o sofrimento e a aflição das dificuldades são apenas uma pequena parte do processo em que você tem que passar para que algo maior se realize na sua vida, porque os planos de Deus são muito maiores para a sua vida do que um pequeno período de tempo onde você pode passar por aflições, onde você pode passar por sofrimentos, né? E aqueles que atravessarem esse tempo de sofrimento com a paciência de Jó vão ser bem-aventurados e vão experimentar e vão ver o quanto Deus é misericordioso e piedoso. No versículo 12, ele fala: mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. Esse versículo fala sobre um negócio que eu adoro falar. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra. Não façais com qualquer outro juramento. Eu gosto de falar que promessa não foi feita para ser cumprida, promessa foi feita para ser quebrada. É assim, quando você quer fazer alguma coisa, quando você está disposto a fazer alguma coisa, você não precisa prometer para ninguém, muito menos para Deus. Vai e faz. Você não precisa sair garganteando para as pessoas que você vai fazer isso, que você vai fazer aquilo, jurando, eu juro por Deus que isso. Não, Deus não precisa que você jure nada. E Ele não quer que você faça, olha lá, não jureis nem pelo céu, nem pela vossa palavra. Só seja uma pessoa que escolha ao lado. De novo, aqui nesse capítulo, Tiago, lá nos 6 primeiros versículos, falou sobre os amigos do mundo. Aqui ele está falando sobre os amigos de Deus. E para os amigos de Deus, você não precisa prometer nada. Deus só espera de você que sim seja sim e que não seja não. Não tem meio termo, não tem em cima do muro. Não tem, na vida cristã, não tem como você ficar em cima do muro. E aqui eu faço vou falar uma pequena parábola. Um homem morreu e quando ele abriu o olho, ele estava em cima de um muro. E quando ele se viu em cima do muro, ele olhou de um lado do muro e do lado do muro tinha um monte de anjo gritando para ele, fazendo festa: vem para o nosso lado, vem que aqui é melhor. Aqui você vai ser, aqui você vai ser feliz. A gente tem tudo para você. E aí do outro lado estava Satanás, só de braço cruzado, não falava nada para ele. E do outro lado, os anjos continuando fazendo festa, estourando rojão, falando: não, vem para cá, a gente te ama, a gente te quer, você é importante para nós. E do outro lado, Satanás quieto, só olhando. Aí um desavisado observou a situação, chegou para o Satanás e falou: meu amigo, você não vai lutar por ele? O pessoal do lado de lá está fazendo uma festa, né, para que ele vá para o lado deles e você está aqui quieto. Satanás vira para esse cidadão e fala: não preciso lutar por ele, ele está em cima do muro, ele já é meu. Essa é a pessoa que não consegue viver o sim, sim e o não, não. Ele fica no talvez, ele fica no quem sabe, ele fica no vou ver. E por muitas vezes a gente fica em cima do muro. E se você for jogar lá para o Apocalipse, está escrito, né? Seja quente ou frio, porque o morno até Deus vomita, né? E Davi é um excelente exemplo disso. Davi era tão quente que ele era chamado do homem segundo o coração de Deus. Mas Davi, quando pecava, pecava de verdade, né? E quando ele pecava, ele esfriava.
Mas ele nunca ficou em cima do muro, porque em todos os pecados e todos os erros que ele cometeu, ele sempre se arrependeu, ele sempre louvou e glorificou o Senhor, ele nunca passou pano para ele mesmo. Então, para Davi era sim, sim e não, não. E para a gente, para aqueles que são amigos de Deus, também tem que ser. A gente não pode ficar em cima do muro. O cristão não pode viver uma vida em cima do muro. Para continuar, está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Nesse terceiro versículo fala que em tempos de aflição, ore, e em tempos de alegria, de contentamento, cante louvores. Ou seja, tá bom, glorifica a Deus. Tá ruim? Glorifica a Deus do mesmo jeito. Tá feliz? Glória a Deus. Tá com dificuldade? Glória a Deus. Né? Tá com com as contas em dias, tá com a despensa cheia, tá com a vida toda certinha, bendito seja o Senhor. Glória a Jesus. Tá passando dificuldade? Tá com as contas atrasadas? Bendito seja o Senhor. Glória a Jesus. Então, na hora da aflição, ore, lembre de Deus. Na hora da alegria, do contentamento, cante louvor. Também lembre de Deus. Porque tanto no tempo de alegria quanto no tempo de aflição, é Deus que está no controle de todas as coisas. Como o Marquinho bem diz, e isso ficou gravado na minha mente, a soberania de Deus está tanto no tempo de aflição quanto no tempo de contentamento. No versículo 14, Tiago fala: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem por ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Esses versículos 14 e 15 fala sobre a ajuda ao próximo, né? Alguém de vós está doente? Então, orem por ele. O versículo anterior fala, se você está aflito, ore você. Se você está contente, cante você. Mas se tem alguém entre vós que está doente, chamem presbíteros da igreja. Ou seja, a igreja, não a igreja entre quatro paredes, mas a igreja de duas pernas, né? Seja você, né? A boca do médico dos médicos para essa pessoa, né? Porque a oração e a fé salva a doente. A oração e a fé cura. A oração e a fé faz com que o poder de Deus se manifeste através das nossas vidas para que essa bênção chegue na vida de outras pessoas, né? E o Senhor o levantará. Olha só, a gente tem que orar, a gente tem que chamar os presbíteros, a gente tem que ungir com azeite em nome do Senhor, e a oração e a fé salvará o doente, mas quem vai levantar ele é o Senhor. Não é o poder do homem, é o poder de Deus. É o poder dos amigos de Deus. E esse poder de Deus não só levanta o doente, como também aquele que tiver cometido os pecados, esses pecados lhe serão perdoados. Versículo 16: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Confessar as nossas culpas e os nossos pecados. O Marquinho e a Tassi estavam no culto de oração que nós fizemos ontem, né? E por muitas vezes a gente acerta em algumas coisas, acerta em várias coisas, mas negligencia outras. E ontem mesmo eu fiz o meu momento de oração, confessando não só ao Pai, mas a Tassi, que está comigo direto. Uma das coisas que tem que fazer parte da vida cristã é a gente não ter vergonha de admitir os nossos erros, é a gente não ter vergonha de confessar os nossos pecados uns aos outros, né? Porque aquilo que você guarda dentro do seu coração, você pode achar que ninguém está sabendo, mas Deus sabe o que passa dentro do seu coração. E não tem como você esconder nada de Deus, né? Então, ele, mesmo sabendo o que está dentro do seu coração,
a gente precisa confessar os nossos pecados, as nossas culpas uns para os outros, porque Jesus quer que nós vivamos em comunidade. Jesus quer que a gente viva uma vida de irmandade uns pelos outros. A oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos, ou seja, a oração do coração com o coração quebrantado, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos e faz muita diferença, porque tem muita gente que coloca o joelho no chão e pede perdão pelos seus pecados para Deus, levanta e sai pecando. É assim, infelizmente, somos nós, somos cristãos. Mas não é só o pedir o perdão pelos pecados, é você confessar a sua verdadeira natureza e você não ter medo de admitir quem você realmente para os seus irmãos em Cristo, né? E aí, esses 2 próximos versículos foram que me inspiraram a ler esse capítulo todo, que o Marquinho falou sobre ele, eu já falei sobre ele. Tiago cita Elias, o profeta Elias. Elias era homem, sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Elias era homem como nós, né? Então, se Elias orou, se Elias tinha intimidade com Deus, se Elias tinha uma vida, né, um relacionamento com Deus ao ponto da oração dele fazer parar de chover, e que a chuva só voltou quando ele voltou a orar para que a chuva voltasse, né, e a terra voltasse a produzir frutos, por que que nós também não conseguimos isso, né? Jesus falou, né? Aqui ele cita um texto do Velho Testamento. Aqui ele fala sobre um profeta, né? Jesus, quando veio e trouxe a era da graça, ele transformou cada um de nós em profeta, né? Ele transformou cada um de nós em instrumento e ferramenta para que o poder dele, através do seu Espírito Santo, se manifeste através das nossas vidas. Então, por que que nós, sendo homem como Elias foi, não conseguimos fazer as proezas que Elias fez, né? De fazer chover, de fazer cair fogo do céu, de ressuscitar mortos, né? Porque no período em que estava esses 3 anos e 6 meses de seca, Elias ficou abrigado na casa de uma viúva e o filho dela morreu e ele ressuscitou esse menino para a mãe. Então, olha só o poder que esse homem tinha baseado a vida num relacionamento com Deus, num relacionamento de amizade com Deus. Ou seja, aqui a gente falou dos amigos do mundo e dos amigos de Deus. Elias era amigo de Deus, assim como Moisés era amigo de Deus, assim como Abraão foi categorizado como amigo de Deus também. Mas aqui eu queria pegar esse versículo, Marquinho. Marquinho tá aí, deixa eu ver se ele tá aqui ainda. Marquinho tá aí. Eu queria pegar esse versículo para falar que Elias era homem como nós e estava sujeito às mesmas paixões que nós. Elias fez tudo o que fez, mas Elias era homem como nós. E Elias teve medo. Menos de um dia depois dele ter destroçado 850 profetas de Jezabel, 450 de Baal e 400 de Azera, Jezabel falou para ele que em 24 horas ele ia estar morto. E esse homem que tinha essa intimidade com Deus fugiu e pediu para Deus para que ele morresse. Ou seja, aqui nesse versículo, muitas pessoas, e a gente tem a tendência a entender o versículo pelo que ele está nos dizendo, né? De que Elias era homem como nós, ele pediu que chovesse, que não chovesse, não choveu. E quando ele pediu que chovesse, choveu. Mas Elias era homem como nós. E assim como nós, ele teve medo. Assim como nós, ele também se desviou do propósito dele, ao ponto dele pedir, menos de 24 horas depois de ter feito tudo o que ele fez,
ele pediu para que Deus tirasse a vida dele. E aí Deus mandou anjos para fazerem pão, para darem água para ele. Ele comeu e dormiu, em vez de voltar para o propósito dele. Deus mandou anjos de novo. Olha lá, homem como nós, que por muitas vezes, né, eu lembro o Eli semana passada, retrasada, falando, né, de que acho que a esposa dele tava na Itália e quando começou a pandemia do Covid, né, é, o coração, como fica aflito, Elias era homem como nós. Quando ele recebeu uma ameaça de morte, mesmo ele tendo toda a intimidade que ele tinha com Deus, ele também ficou aflito. Ele também sentiu medo, né? E aí depois que os anjos falam, viram para ele e falam: "Segue que o teu caminho é longo". Ou seja, Jezabel falou que você tem 24 horas de vida, parceiro, mas Deus está mandando te avisar que o seu caminho é longo. Ele anda por 40 dias e 40 noites. E aí ele encontra uma caverna no Monte Sinai. E aí o que ele faz? Ele vai e se esconde dentro da caverna. Por quê? Porque Elias era homem como nós, sujeito às mesmas paixões, sujeito aos mesmos sentimentos. E aí Deus teve que se manifestar na vida dele, teve que falar com ele através de uma brisa suave. Primeiro ele veio como um vento forte, depois ele veio como terremoto, depois ele veio como fogo, depois ele se manifestou através de uma brisa suave. E por muitas vezes é isso que a gente não consegue ter na vida cristã. Essa intimidade com Deus de ouvir as manifestações de Deus nas coisas pequenas, né? Por muitas vezes a gente espera manifestações grandiosas, os grandes milagres que Deus tem para oferecer para a nossa vida, as grandes bênçãos, mas por muitas vezes Deus vai falar e vai agir na sua vida murmurando no seu ouvido, no secreto, no silêncio da sua oração, na sua intimidade com Ele. Quando você está com o seu joelho no chão e está só você e Ele, como Ele veio para Elias numa brisa suave. Então, aqui nesse final, eu ia falar só sobre esses 2 versículos, mas eu fiz questão de ler o capítulo todo para falar que Tiago, no capítulo anterior, falou sobre você tem que decidir se você quer ser amigo do mundo ou amigo de Deus. Os amigos do mundo, nos 6 primeiros versículos, ele falou qual vai ser o destino. E para os amigos de Deus, ele deu vários conselhos aqui, né? E ele citou, no final, Elias, né? Que era homem como nós e que teve medo como nós. Só que Elias, depois que Deus falou com ele e ele voltou a viver o propósito dele, Elias ele ungiu um novo rei, ele ungiu Jeú, que foi quem responsável pela morte de Jezabel, e ele ungiu Eliseu, que foi o sucessor dele. E Elias, no final da sua vida, ele simplesmente só foi, eu não vou falar 3 hoje, eu vou falar 2 só, tá? Na história bíblica, eu vou falar 3, vai. Depois, quem quiser discordar de mim, pode discordar, tá? Só tiveram 3 personagens que não morreram, né? O primeiro foi Enoque, que andou tão próximo a Deus que foi arrebatado. O segundo foi Jesus, porque Jesus não morreu. Jesus entregou seu espírito e venceu a morte por nós. E é por isso que ele nos deu a oportunidade de vencer a morte também. Jesus não foi vencido pela morte. Jesus venceu a morte. E Elias foi o terceiro personagem bíblico que a morte também não venceu. Porque no final da vida, quando ele voltou para os propósitos, quando ele, mesmo sujeito ao medo que ele viveu, a fugir do propósito, a ter desejado a morte, ele voltou a cumprir o seu propósito e ele foi arrebatado e desceu uma carruagem de fogo que levou ele para o céu, né? A boa notícia, a má notícia para nós é que eu não acredito que carruagem de fogo vai vir buscar nenhum de nós mais não, viu, meus queridos? Mas a boa notícia é que Elias foi levado ao céu por uma carruagem de fogo. Nós, se formos amigos de Deus, vamos ser levados ao céu pelo próprio Jesus. Se tivermos uma vida em comunhão, se vivermos uma vida como amigos de Deus. Então,
ser levado para o céu numa carruagem de fogo deve ser apoteótico, mas ser levado para o céu conduzido por Jesus, eu acredito que vai ser bem melhor, né? Então, o que eu queria trazer para vocês hoje é isso, tá? O Rafa não pôde participar hoje, então eu preparei aqui isso meio que na correria, tá? Ah, esqueci de falar sobre os 2 últimos versículos, tá? Desculpa, pessoal, rapidinho. Vamos lá. Os capítulos 19 e 20, os versículos 19 e 20 fala: Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Isso aqui nada mais é do que o ID, tá? Nada mais é do que o ID. Se algum dentre vós estiver desviado da verdade e você, com a autoridade que Jesus te deu, conseguir converter essa pessoa, conseguir trazer essa pessoa para os caminhos de Cristo de novo, conseguir trazer essa pessoa para a luz de novo, não só você vai tirar essa pessoa do caminho do erro, como você vai salvar uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Ou seja, a conversão ou a salvação de uma alma, ela resulta muito mais do que só em uma conversão, em uma salvação de uma alma. Ela resulta em encobrir vários pecados. Então era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje, meus amigos. Espero que tenha sido bom para vocês. Deixa eu vi aí as caras das pessoas, a Cleusa vai anotando e tal. Eu vou abrir pro Eli primeiro. Meu querido Eli, você que estava tão ansioso, queria entrar na célula 8 horas da noite, meu amigo, né? O que a palavra fala com você, meu querido? É a saudade, por isso que eu queria entrar. Bom, o texto é abrangente, né? Mas eu fixo não nessa questão de Elias, mas eu fixo na questão dos ricos, né? Uhum. O que nós temos hoje de ostentação no meio, que as pessoas elas esquecem do simples. Nós precisamos voltar, é a mesma proposta de Apocalipse 2. A gente precisa voltar às coisas simples. O que leva o homem, muitas vezes, a ser ganancioso é a própria vaidade da alma. Ele sempre quer mais. Estamos vivendo esse tipo de problema, em que nossos púlpitos se pregam o ter, o ter, o ter, o ter, e esquecem da missão e o significado da igreja, ou então de cada um, como você mesmo falou agora no final, e o texto propõe, a questão da conversão, do simples. O simples, sabe? O ter, as pessoas esquecem que primeiro para ter precisam ser. Então Elias, antes de ser, não, desculpem, Elias nunca foi nada e sempre teve, sempre foi para o Senhor. Moisés tinha tudo, deixou de ter para ser. Abraão sempre teve tudo e sempre foi para o Senhor. Elias nunca teve nada e sempre foi para o Senhor. Então, o que eu vejo é as pessoas esqueceram dos princípios. E como você mesmo coloca lá em Filipenses, foi proposto na questão do texto, a questão do sofrer por Cristo. As pessoas querem o melhor dessa terra. Eu não sei se foi você, Manuel, ou o Bruno, que compartilhou sobre o Jonas Madureira. Eu fui lá, vi. Jonas Madureira, né? Deve ter sido o Bruno, não fui eu. Alguém? Então foi em outro grupo. Jonas Madureira. Foi ou não? Foi você, né, Manuel? Por quê? Alguma polêmica quanto a isso? Não, nenhuma, nem conheço. Tá bom, tá bom. Vai lá. O filho pródigo. Uhum. Meu, a gente tem a síndrome do filho que pediu tudo, olha, me dá tudo. Mas e o filho que ficou enciumado, que é o direito também sempre foi. O que ele falou? Olha, o meu irmão mais novo foi embora, opa, sou rei aqui, ó. É tudo meu, tá tudo dominado.
Meu, isso está cheio dentro da igreja. Ao invés de nós nos alegrarmos com o músico virtuoso que voltou para a igreja, o músico que está lá, que não toca tão bem, pô, esse cara voltou, caramba, bem que podia continuar lá no inferno, né? Agora vem aqui, eu vou perder meu lugar. É mais ou menos isso, gente. Uhum. Precisamos voltar para o evangelho simples, as coisas simples. Antes de ter, nós precisamos de ser. Amém. Amo Obrigado, meu vocês. irmão. Obrigado. Antes de você sair, espera. Vamos lá, Marquinhos, vamos lá, vamos lá. Marquinhos, se prepara aí, já vou tirar a foto, porque eu sei que o Eli vai ter que sair um pouquinho mais cedo. Então a gente já faz a foto agora, para a gente, né, não correr o risco de ficar sem ele. Vamos lá. 1, 2, 3. Foi lá. Beleza. E já vou aproveitar e já vou trazer nosso outro pastor aqui, o próprio Marquinho, porque foi inspirado nesse versículo de Tiago, né, sobre Elias, que no final das contas Deus tocou no meu coração de trazer o capítulo todo, né? Não sei se falei alguma bobagem, meu pastor, mas fica à vontade para me corrigir em alguma coisa se for necessário, viu? Boa noite, pessoal. Tudo bom? Boa noite. Eu vi que o Eli aí saiu com um artigo de relíquia, de colecionadores. Você viu só? É, eu lembro do meu avô andando com um celular desse na cintura. Ele andava até torto. Foi quando eu comecei a ver o celular. Isso era uma arma, não era um celular. Era uma arma. Era artigo de defesa. Diga, meu querido. Ô, Emanuel, hoje está um pregador expositivo da palavra. Ó, eu só vou contar aquela parte que Jesus não morreu, que daí eu vou ter que contrariar. É a licença poética só. Dá licença, aquela lá, vamos. Ai, ai. Não, mas o Tiago, ele é muito rico, né, nessa questão da cobrança da postura nossa como fé, né? Eu lembro do pastor uma vez, o Luciano Subirá, ele brincando que quando Pedro tá lá, que chega os da turma de Tiago, não era nem Tiago, os da turma de Tiago, ele muda a postura, né? De tão rígido que o cara era, né? Chegou os da turma de Tiago, não chegou nem o Tiago, ele já mudou a postura. E o Luciano Subirá, ele brinca que eu falo que quando ele tá precisando apanhar um pouco, ele vai ler a carta de Tiago, né? Ele é muito rico e ele nos instrui muito na vida cristã, né? Que nem essa parte de Elias aí, eu peguei ela porque no dia o pastor tinha pregado sobre Elias, sobre quando ele ora, e que de uma pequena nuvem e tal, e ele não para de orar, né? Até que ele ora 7 vezes até que vê uma nuvem do tamanho da mão de um homem, né? Então a perseverança e tal. Daí quando Paulo estava ele inspira tanto o Tiago que Tiago cita ele não sei quantos anos depois, né? Exatamente. Citando ele, citando o poder da oração, né? Tantos anos depois ele ainda inspira Tiago. Mas é uma benção, é isso aí. Tiagão é bênção, ensino para a vida e para a caminhada cristã, né? Você vê que ele fala da oração, da conduta, ele fala da fé, da fé sem obras, né? Que é uma fé morta. Então ele nos instrui bastante. Ele nos ensina. Vamos dizer que se você ler só a carta de Tiago, você já tem uma boa base para uma caminhada cristã, né? De tão rico que ele ainda é uma carta curta, mas muito rica em detalhes e muito prática, né? É uma carta muito prática para a gente aprender. Mas é isso aí, benção demais, Manuel. Valeu, obrigado, meu Deus irmão. abençoe. Suzete, quer falar hoje, Suzete? Hoje não. Não, né? O Bruno ri, né, Bruno? Tudo foi bonita, viu? Obrigado, minha irmã. Tamo junto. Cleusa, diga, minha querida, você que faz bastante anotação aí, ou não? Como ele falou, é um texto bastante abrangente, mas eu fiquei com aquela parte
que o evangelho ele é renúncia, né? Você vem como você está, mas você não fica como você está. Se você de fato se converteu, o evangelho implica mudança de vida, né? A pessoa ela muda os hábitos dela, né? Ela vai deixar as coisas que não agradam a Deus e vai querer ser amigo de Deus, né? Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, é isso, é renúncia, a pessoa mudar, né? Querer agradar a Deus e deixar as coisas que desagradam a Deus. E se desprender das coisas do mundo, né? Esse capitalismo, essa vida louca da gente que, né, que é ter, e não é, nós precisamos ser, né, antes de ter. Deus dá riqueza para quem Ele quer, né? Mas nós devemos nos contentar, né, com aquilo que nós temos, nada nos tem faltado, né? E nós devemos ser gratos a Deus. Mas é isso, que nós possamos ter uma vida que agrade a Deus, né? Se tem alguma coisa na minha vida que eu preciso mudar, eu tenho que estar sondando, pedindo para Deus sondar o meu coração e estar mudando a cada dia. Isso é o processo de santificação, né? Ele vem, esse crescimento vem a cada dia, que nós possamos realmente estar mais perto de Deus, né? Buscando essa santificação. É isso. Amém. Obrigado, minha amiga. Irani, e aí, minha amiga? Amiga do mundo ou amiga de Deus? Amiga de Deus, sempre. Eu me atenho àquela palavra, né, que foi dito ali. Não ficar comentando muito o que se passa, o que deixou de passar, porque o verdadeiro cristão ele vai conversar com Deus, né? E porque vira fofoca mesmo. Porque de repente, né, você comenta alguma coisa com uma pessoa, como eu falo, né, que eu sou uma adicta, e partilha, para mim é uma coisa muito séria, sempre levei muito a sério, mas não é assim com todas as pessoas, né? Então, eu há muito tempo já tenho aprendido que a gente não deve nunca estar falando do que se passa assim na sua vida. E Deus tem provado para mim que é o correto, né? A não ser uma coisa assim muito grave e que você não dá conta de fazer ou de acudir, sei lá. Mas eu tenho passado uns momentos muitos assim, especiais, vamos dizer assim, com a palavra de Deus, com oração. É lógico que quando você entrega totalmente sua vida a Deus e pede de volta o primeiro amor, foi o que eu pedi a Deus, eu estou pedindo a Deus, que eu quero de volta o meu primeiro amor a Deus. E nunca fiquei em cima do muro. Sim, sim, não, não. Amo a Deus acima de todas as outras coisas, sempre digo a verdade. Quem gosta, gosta, quem não gosta, não gosta. Porque eu sou assim mesmo. É o jeito que Deus me criou e é o jeito que eu sou. Aqui mesmo, dentro de casa, a própria minha filha fala, ai, minha senhora é grossa. Não é que eu sou grossa. Eu falo o que é verdade. Eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém. É o que Deus me ensinou e é o que eu sei fazer. E também quando a gente, pelo menos eu, quando eu faço algumas orações para certas pessoas que oram muito, e eu vejo a mão de Deus agir. Eu dou glória a Deus, sabe? Mas não fico assim falando para Deus todo mundo. Ai, porque eu fiz, porque aconteceu. Não. É bem naquela coisa, sabe? O que a mão direita
Pais à esquerda não devem saber. Então, se Deus está sabendo o que eu estou fazendo, glória a Deus. Amém. Eu, no meu silêncio, eu vejo as maravilhas que Deus anda transformando muitas pessoas, me transformando. Eu estou aceitando mais as condições, né? Porque em clínica a gente escuta, né? Aceita que dói menos. E esses dias eu estava aqui numa dor, numa angústia, num sofrimento. Aí, pá, assim, de repente na minha cabeça, aceita que dói menos. É verdade, sabe? O Bruno e o Eli estão dando É, risada ali, ó. Nunca é tinha ouvido essa frase, verdade. pessoal? Aceita que dói menos. É. Ah, Então, é aqui que Deus me quer, porque eu não tenho escapatória. Assim, não tem pra onde eu fugir, eu não tenho uma caverna para correr e me esconder. Então, eu vou fazer o que é correto, jejuar, orar, me pôr na presença dele, perguntar para ele. Eu não pergunto mais por que isso está acontecendo comigo. O que é que eu tenho que aprender com isso? amém. Isso está funcionando muito na minha vida. Gratidão demais a Deus, porque até aqui Ele sempre me ajudou, sempre está me ajudando. Eu, vou falar para você, sou humilde de materiais e coisas. Lógico que eu gostaria de ter mais condições financeiras para ter mais um conforto, mas não tem. E dar um conforto melhor para o meu neto, mas não tem. Mas eu tenho alguma coisa já. Então eu dou glória a Deus por alguma coisa. É isso aí. Eu estou com a coluna, né? Hoje mesmo eu não consegui ir Era só um na pouquinho. Tchau, CT. Eli. Tchau, tchau. Não Pode- consegui ir na CT do Mente Limpa, muita dor de cabeça. Aí tem uma mulher aqui embaixo que é enfermeira, que mide minha pressão. Estava quase 21, sabe? E aí ela falou, toma 2, põe 2 remédio de pressão debaixo da língua, vai para casa, fica quietinha. Então, é isso, sabe? Mas o quê? Agradeço a Deus, porque não é a minha hora ainda. Lógico que eu já quis morrer muito. Nossa, quantas vezes? Até Elias Mas quer. Deus falou, não, não é, né? Falou, não, não é sua hora. Você só vai quando eu quiser. Então eu já entendi assim, quanto mais eu pedir, ele vai me deixar vivendo aqui nessa terra. Porque da primeira vez que eu peguei uma Bíblia, eu abri em Apocalipse e eu li aquela parte. Filho matando os pais, pai matando o filho. Na hora que eu li isso, eu fechei correndo da Bíblia. Eu falei, ai, ainda bem que nessa época eu não vou estar viva. Aí eu aqui. Ai, ai. Então eu tenho total certeza que eu fui escolhida desde o ventre da minha mãe, sim. Amém. E tudo que você estava falando aí, você comentou, você expôs muito bem. Foi assim que eu aprendi lá atrás, desde o meu começo do Evangelho, na igreja, e é assim que eu vivo. É por isso que eu vivo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, minha amiga. É isso. É isso aí. Valeu, minha amiga. Obrigado. E aí, Brunão?
Amigo de Deus. Fala, pessoal. Boa noite a todos. Graça e paz. Graça. Maravilha. Vamos lá, deixa eu trazer uma alegoria aqui. Vamos supor que eu chego atrasado para célula e eu falo, desculpe pelo atraso hoje, só que a hora que eu estava ali na rodovia, veio de encontro comigo uma carreta 120 por hora e deu no meu meio. Só que eu tô aqui, para a glória de Deus. Vocês acreditam nisso? Ó, Eli, tá louco, maluco. É a mesma coisa. Uma pessoa falar que teve um encontro com Cristo e não teve a sua vida totalmente transformada. Complementando o que a Cleusa disse. Tem uma história que é do pastor Vitor Azevedo. Acho que foi até o Pablo que contou, relatando isso. Que o Vitor, quando ia sair do mercado tradicional para começar a pastorear, ele ficou 3 anos em uma empresa de engenharia, se não me falha a memória. E nesse ambiente tinha uma pessoa que era ateu. E quando ele estava nos últimos dias lá, aquilo começou a incomodar ele. Poxa, 3 anos aqui eu nunca falei de Jesus para essa pessoa. Até que ele chegou lá, foi conversar com essa pessoa, falando, pô, meu amigo, tem aqui, o Espírito Santo está me incomodando, eu nunca falei de Jesus. O cara, para. 3 anos você falou de Jesus para mim. Você não precisou abrir a boca, eu via o Cristo resplandecendo na sua vida. Aí entra aquela frase, né, que foi atribuída a São Francisco de Assis. Ele fala, pregue o evangelho o tempo todo. Se necessário, use palavras. Então, a nossa vida, ela precisa resplandecer a glória de Deus. E complementando até a questão do texto, né, que fala da riqueza, eu quero complementar com um versículo de Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Que diz o quê? Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aí você segue aquele princípio. Primeiro você é, depois você faz, depois você tem. É uma consequência. Quando você é em primeiro lugar, você entende. Isso é geral. O dinheiro ele nunca muda ninguém. Apenas potencializa aquilo que a pessoa já tem dentro dela. Se a pessoa tem o propósito, vivendo o propósito de Deus bem definido, isso só vai potencializar a mensagem. Vai chegar mais longe, vai atingir mais pessoas, vai contribuir para o crescimento do quê? Do reino na terra. Só que existe o quê? Esse princípio de você ser primeiro na sua identidade em Deus. Aí você usa isso em função do reino e entende que você é apenas um mordomo aqui na terra. E tem um versículo também de Mateus, né? Acho que está no capítulo 19, que fala que é mais fácil passar um camelo para o buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. O que é essa agulha? Essa agulha no deserto é bem fino. É 2 agulhas bem finas, que o camelo, por que ele não passa? Porque o camelo é um animal que tem a cerviz mais dura. Ou seja, você vê que o camelo se abaixa para a pessoa montar e a cerviz dele não se dobra. É isso que ele estava querendo dizer. Uma pessoa com amor ao dinheiro que não se curva, não baixa a cerviz, para usar isso em prol do reino de Deus. Então, o dinheiro ele não muda ninguém, apenas potencializa aquilo que está dentro dela. Mas, primeiro, a pessoa tem que ser. E o resto é consequência. Estar conectado nessa fonte, conectado na presença de Deus, tenho certeza que vai ser o terror nessa terra em função do reino de Deus. Amém. Valeu, meu amigo. Tá, se deixei você para o final de propósito, tá? Deu para ouvir tudo direitinho? Conseguiu conectar aí? Força? Eu não sei se eu vou conseguir falar, se vocês vão conseguir me ouvir, porque tá muito ruim. E se começar a falhar, Suzete, Bruno, Deus, faz joia a mim. Tá bom? Vai. Tá me ouvindo? Estamos ouvindo. Beleza. Eu escrevi aqui assim, que as religiões elas buscam formas de chegarem a Deus, porém é apenas um caminho, Jesus Cristo, né? E para seguir esse caminho Jesus Cristo, o caminho de Cristo, e nos tornarmos amigos de Deus, é ir contra a sociedade. E de que maneira que a sociedade está caminhando, né? Nós que dizemos que somos cristãos, nós temos buscado agradar homens ou agradar
a Deus. Você falou também aí nesse versículo, né? Amigos do mundo e inimigos de Deus. Eu estava vendo aqui em Filipenses 4, não sei se falou, porque teve bastante parte aqui no meu vídeo, que Paulo fala assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a qualquer circunstância. Sei passar necessidade, sei que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito, passado necessidade. Tudo posso, aquele que me fortalece. E como nós falamos com o pastor, eu meditei muito nisso, que na verdade isso que é vida próspera, né? As pessoas acham que prosperidade é obter bens, é obter status, famas, e na verdade isso não é prosperidade de Deus, né? Para ser próspero é ter essa condição, o Espírito Santo habitando a gente, nos capacitando a passar por diversas provações, como foi falado, dando glória a Deus, né? Porque em tudo Deus tem um propósito, né? E quando a gente está em nossas vidas para poder fazer da forma que Deus quer, abrir mão daquilo que nós queremos, não tem como nos tornarmos amigos de Deus. Então, muito grata, Manu, essa palavra. Ela já vem de encontro com tudo aquilo que a gente está ouvindo, que a gente está buscando viver, né? E eu tenho colocado na minha mente de fato que se agradar a Deus, vou acabar agradando as pessoas, me importa porque eu entendi que aqui nos peregrinos na terra que a morada é no céu, né? Então a gente tem que não só ser amigos de Deus, mas buscar verdadeiramente caminhar uns dados com Ele. É isso, gratidão. Amém. Amém. Obrigado, viu, pessoal? O Rafa mandou pedir desculpa a todos aí por não ter podido participar hoje. Me avisou em cima da hora e eu tenho um outro recado para dar aí para vocês. Ô, Brunão, abre o áudio aí. Semana que vem você tá aí? Eu tô. Se Tá. Deus permitir, estarei. Beleza, porque você que vai ter que abrir a sala, porque semana que vem não vou poder participar, tá? Nem eu nem a Tássia, a gente tem uma reunião que o pastor marcou com a gente, mas o Rafa se comprometeu a trazer a palavra que ele ia trazer hoje, semana que vem, tá? Então, Beleza. tenho certeza que vai ser abençoada. Grava, põe no YouTube que eu vou querer ver depois, né? Espero que todos nós entendamos que para ser amigos de Deus, a gente precisa caminhar na contramão do mundo, a gente precisa, né, ser inimigo do mundo, porque quando o Tiago fala que se você é amigo de Deus, se você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus, então o termo se encaixa ao contrário também. Então, aquele que quer agradar o mundo, que quer viver em busca das riquezas, daquilo que o mundo pode te dar, vai perder aquilo que, no final das contas, tem de mais valioso e precioso que está reservado para nós, quando muito mais do que uma carruagem de fogo vier nos buscar, quando o próprio Jesus Cristo em pessoa vai descer e vai vir buscar a sua noiva, e acredito que todos nós vamos ser levados, porque os nossos nomes já estão escritos lá na palma da mão de Deus. Amém? Manu. Diga. Manu, aí eu gosto daquela alegoria, né? Até já falei para vocês aqui, as pessoas se preocupam em agradar o mundo com medo do quê? Desagradar e levar pedrada. Uhum. Só que esquece, se você agrada o mundo e desagrada a Deus, Deus é o que tem o machado. Você leva pedrada nas frutas, na árvore, e o machado vem na raiz. O que é melhor? Agradar quem? Então aproveita, meu querido, já que o Eli quer falar também. Vai lá, Eli. Você que ia, foi, voltou. É sobre isso. Foi desmarcado lá a reunião lá, então eu voltei. Na verdade, eu não saí. Eu fui confirmar lá, então já tinha desmarcado, então eu fiquei. Glória a Deus. Desculpa aí. Então, Isso Brunão. o que eu mostrei com isso é a importância, né? Glória a Deus. É isso aí. importância. Tem uma frase do Mário Sérgio Cortella, só para encerrar e deixar o Brunão fazer a oração aí para finalizar, que fala: quando você
diz que não tem tempo para alguma coisa, é porque essa coisa não é importante para você, né? Então, é assim, quando a gente não tem tempo para Deus, ou quando a gente fala que não tem tempo para orar, ou quando a gente fala que não tem tempo para as coisas de Deus, é porque a gente não está dando a devida importância que deveria dar para aquilo que deveria ser a coisa mais importante das nossas vidas. O não ter tempo é o ficar em cima do muro, né? Porque todo mundo tem as mesmas 24 horas. Ou seja, ninguém tem mais nem menos. Que a pessoa não tenha prioridade, igual o Emanuel estava falando, né? E é mais bonito chegar aí, eu não quero mesmo, não é para mim. Ler a Bíblia, não. Falar com Deus, não quero. É mais bonito. É bem melhor, né? Você ser frio do que ficar nesse lenga-lenga, não tem tempo. Pior desculpinha esfarrapada é essa de não ter tempo, né? Historinha, né, Bruno? Historinha. Então vai lá, meu amigo. Ore por nós. Vamos lá. Amado Deus, te agradecemos por esses momentos de comunhão, aprendizado que passamos aqui nesta noite. Que teu Espírito Santo possa falar em cada um dos nossos corações, nos alimentando, dando sabedoria, e que todo esse aprendizado possamos passar adiante, ensinar pessoas, trazendo o teu reino nessa terra através das nossas vidas. Nos unge, livra de todo mal, tira todo medo, todo embaraço, para que possamos cumprir a tua vontade aqui nos nossos dias. Derrame da tua bênção sobre a família de cada uma dessas pessoas, que o Senhor proteja, e que também nesta noite dê uma noite de sono abençoada. Que o Espírito Santo continue falando a cada um dos nossos corações, que possamos sentir a tua paz, que é a verdadeira paz em nossas vidas. Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Obrigado pela presença de todos. Deus abençoe. Um bom resto de semana. Até semana que vem, para vocês, eu vou ver pelo YouTube, mas tenho certeza que vai ser abençoado. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, Alice. Ela tá dando tchau aqui. Dá tchau, pessoal. Tchau, Alice. Tchau. Agora sim. Tchau, tchau. Fala, papai tem que deixar desligado porque eu faço muita bagunça aqui, fala. Tchau, princesa. Amém. Falou, Marquinhos.